Olá, aqui é o professor Humberto Elias Lopes. Muito obrigado por assistir a esta web aula na qual abordarei o tema Serviços ao Consumidor, sob a ótica da cadeia de suprimentos e da logística. Bem, por que esse tema é importante? Os serviços, no caso, eles vão ser muito importantes tanto no gerenciamento da cadeia de suprimentos quanto nas operações logísticas, porque os consumidores avaliam a empresa em termos de preço, de qualidade do produto e também dos serviços prestados. E aí eu queria fazer uma observação. Muitas pessoas acreditam que serviços, eles pegam aquela definição clássica do marketing, que serviços são produtos intangíveis que são consumidos no ato da produção e mais uma série de características. Então eles vão achar que sempre existe uma distinção entre bem físico e serviço. Ambos são produtos, mas são produtos distintos. Então as pessoas vão dizer o seguinte: ou você fabrica um bem físico puro, ou você presta um serviço puro. Só que aí nós teremos uma pequena diferença. Do ponto de vista da logística, o serviço ao consumidor ele vai ser o resultado de todas as atividades logísticas ou dos processos da cadeia de suprimentos. E isso nos dá uma intuição importante. Do ponto de vista da logística, um produto ele vai ser formado, ele, melhor dizendo, pode ser formado tanto por uma parte física, e eu abordei isso lá na web aula sobre o conceito de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Então ele pode ter tanto uma parte puramente física, quanto uma parte intangível. No caso, os serviços se encaixariam nessa parte intangível. Mas o que eu queria destacar é que, do ponto de vista da logística, um produto ele vai ser visto como algo completo. Não faz sentido, do ponto de vista da logística e muito menos do gerenciamento da cadeia de suprimentos, você fazer uma distinção muito estrita entre bem físico e serviço, como se os produtos fossem 100% um ou 100% outro. Porque na prática, os produtos são uma combinação de aspectos físicos e aspectos intangíveis. O que eu quero dizer com isso? Na prática, a empresa oferece um produto que vai ter características como peso, volume, design, mas também esse produto vai ser vendido com uma série de serviços agregados. Pode ser um pós-venda, pode ser uma assistência técnica especializada, pode ser uma série de coisas que vão junto com aquele produto, ainda que ele seja um bem físico. Então, do ponto de vista da logística, o que nos interessa é a oferta global de produto, ou seja, o que está sendo efetivamente entregue ao cliente junto com aquele produto. Não importa se ele é puramente bem físico ou puramente serviço, mas na maioria das vezes vai ser uma combinação das duas coisas. Bem, então essa intuição vai ter duas implicações importantes para nós. A primeira é que o projeto do sistema logístico deve determinar o nível de serviço que a empresa oferecerá ao consumidor. Então aí nós temos a primeira relação importante para nós. Se um produto, ainda que a sua empresa fabrique apenas bens físicos, mas pela ótica da logística, esses bens físicos vão ser entregues ao consumidor com alguns serviços acoplados a eles. Então, do ponto de vista da logística, você tem que pensar em qual montante de serviço você vai acoplar com aquele bem físico que você produz. E o que vai definir esse montante é o projeto do sistema logístico. Se você quiser embarcar um volume muito grande de serviços a um determinado bem físico, então esse projeto do sistema logístico tem que contemplar esse tipo de decisão. Do contrário, o projeto do sistema logístico também contemplará esse tipo de decisão. Ou seja, qualquer que seja o nível de serviço que você vai prestar junto com o produto, você precisa ter um projeto do sistema logístico que já contempla esse nível de serviço. A segunda implicação importante para nós é que a receita gerada pelas vendas e os custos do sistema logístico determinam o lucro da empresa. Então, você, ao montar o sistema logístico, ao planejar, melhor dizendo, o sistema logístico, você tem que ter a consciência que aquele sistema logístico implicará custos. E esses custos reduzirão a sua receita de vendas. Então, tudo aquilo que você pretende ganhar na venda do produto terá que ser deduzido dos custos de operação desse sistema logístico. Qual é a decorrência disso daí? Não adianta você, como empresa, querer prestar um nível altíssimo de serviços ao cliente, porque esse nível altíssimo implicará um custo mais alto. Então, você tem que ficar de olho enquanto você vai cobrar desse seu produto dos consumidores. Você pode cobrar um preço que aqueles consumidores não estão dispostos a pagar.
Na aula anterior a essa daí, na qual eu abordei os produtos ao consumidor, eu falo muito disso. A empresa precisa entregar benefício para o consumidor. Esse benefício é visto como a propensão máxima a pagar. Se você cobrar um preço muito alto, o consumidor pode não estar propenso a pagar por aquele preço, ou seja, ele não está vendo que aquele produto traz tantos benefícios que justifiquem pagar aquele preço. Logicamente, se você tiver um serviço logístico aí, um sistema logístico aí, com muitos serviços agregados, o custo de operação desse sistema será alto. Se o consumidor não está disposto a pagar o preço daquele produto, o seu resultado será prejuízo. Agora, do contrário, você cobra um preço que o seu consumidor está disposto a pagar. E você tem um sistema logístico com um custo inferior a esse preço, um custo unitário aí inferior a esse preço, então o seu resultado será lucro. Você gerará valor aí para sua empresa. Bom, e aí precisamos então definir melhor o que é serviço ao consumidor sob a ótica da logística. E aí eu vou pegar essa definição do Docter e ele vai dizer o seguinte: é o processo integral de atendimento do pedido do consumidor. Então, esse é um ponto fundamental. O que é serviço? É o processo integral de atendimento do pedido do consumidor. Repare que, do ponto de vista da logística e da gerência de cadeia de suprimentos, nós não ficamos adotando aquele mesmo conceito de serviço do marketing. Então, é um conceito bem diferente. Isso inclui a recepção do pedido, por meio físico ou eletrônico, a determinação da forma de pagamento, seleção e embalagem das mercadorias, embarque, entrega, disponibilização do serviço ao usuário final e acerto de eventuais devoluções de produtos. Então veja, do ponto de vista da logística e do gerenciamento da cadeia de suprimentos, o serviço vai envolver todo o processo da sua empresa, desde você atender o pedido, você recebeu aquele pedido do consumidor, até entregar e ter um acompanhamento daquilo, seja por meio da assistência técnica, seja por meio de algum tipo de pós-venda. Então, isso é serviço do ponto de vista da logística e do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Como você pode notar, é um conceito bem mais amplo do que aquele conceito adotado usualmente no marketing. Não significa que o conceito de serviço visto lá no marketing é um conceito errado, não é. Mas é porque o marketing tem alguns interesses um pouco distintos da logística e do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Então, essa definição aí de serviços tem que estar muito clara para você então conseguir se posicionar do que são serviços na ótica da logística e do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Bem, e aí nós temos alguns componentes desse serviço ao consumidor dentro dessa ótica que nós acabamos de ver. Então, se nós fizermos aí uma figura com o serviço do consumidor em cima, nós vamos ter 3 etapas básicas. A chamada pré-transação, que é aquela que estabelece as condições para prestar o serviço, para a empresa prestar o serviço ao cliente. A transação, que é aquela que efetivamente entrega o produto ao consumidor. E a chamada pós-transação, que é aquela que determina o suporte, ou seja, a assistência que é dada ao consumidor depois dele receber o produto. Na fase de pré-transação, nós temos algumas atividades aí que podem ser incluídas dentro dessa fase, como, por exemplo, definir os procedimentos para a prestação daquele serviço global, mais uma vez, serviço sob a ótica da logística e do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Acordar prazos, né? Estabelecer o sistema de assistência no caso da compra. Tudo que você faz, então, antes do cliente efetivamente comprar aquele seu serviço, é chamado de fase pré-transação. Então, são aquelas condições que são estabelecidas. É como se a sua empresa dissesse para o consumidor o seguinte: olha, se você quer adquirir esse serviço, as condições são essas. Você está de acordo? Bom, isso daí é a fase pré-transação. Supondo que o cliente esteja de acordo, então nós entramos na fase de transação, no qual aí a empresa então vai ter que lidar com variáveis como o nível de estoque, se ela tem estoque suficiente para atender aquele pedido, o tempo de entrega, que é uma variável crítica aí, e a política de substituição daquele produto. Essas duas últimas aí são muito importantes para as empresas brasileiras, porque especialmente quando pensamos em comércio eletrônico, as empresas têm falhado fragorosamente nessas duas variáveis aí. Tempo de entrega raramente é cumprido e política de substituição também, aqui nas empresas brasileiras, é um inferno do ponto de vista do consumidor. Bom, só fazendo um comentário rápido sobre essas duas coisas.
Em questão de tempo de entrega, quem já comprou pela internet, ou mesmo em lojas físicas mesmo, você vai a uma loja de departamentos e compra um fogão, uma geladeira ou coisa desse tipo, você já viu que as empresas têm aquela política infernal de dizer para você, olha, a entrega será até o dia tal, no horário comercial. Ora, gente, isso daí era na época que nas casas ficava sempre pelo menos uma pessoa lá o tempo inteiro. Muitas pessoas não trabalham o dia inteiro, então elas não estão em casa, e aí vem a pergunta, como essas pessoas poderão receber os produtos? Você pode dizer, mas tem aquela estratégia de você pedir a um vizinho. Cada vez mais, principalmente nas cidades grandes, os vizinhos não estão dispostos a fazer esse tipo de coisa. Além disso, os vizinhos têm também sua vida. Eles têm o direito de sair quando eles bem quiserem. E esse negócio de ficar pedindo os outros para ficar de plantão o dia inteiro no apartamento deles para ver se chega uma encomenda para você é uma coisa muito chata e às vezes é muito constrangedora. Você pode ser que você não tenha nem intimidade com aquele vizinho para pedir uma coisa dessa. Então as empresas brasileiras elas têm falhado muito na logística de entrega dos produtos, porque hoje esse negócio de dizer que entrega até dia tal no horário comercial é uma coisa impraticável para a maioria dos consumidores. As empresas já precisavam ter sistemas logísticos que permitissem ao consumidor marcar, se não o horário certo, numa determinada data, pelo menos um turno. Aqui em Belo Horizonte, há um supermercado que aceita compras pela internet, é o Super Nosso. Se você entrar no site deles e fizer a compra, você tem a possibilidade de marcar o dia de entrega, tem, claro, uma disponibilidade lá pré-fixada por eles, não é assim, você marca qualquer dia no mês. Eles te dão lá algumas datas disponíveis e no próprio site, o Supernosso também permite que você marque o turno da entrega. Então você pode marcar, por exemplo, para entregar a compra que você acabou de fazer 2 dias depois, na parte da manhã, ou na parte da tarde, ou mesmo na parte da noite. Eu vejo que esse sistema que eles adotam é o sistema mais adequado hoje para as necessidades dos consumidores de um modo geral. Mas fazer o que o Supernosso faz é uma raridade. A maioria das empresas, inclusive empresas grandes, ainda adotam essa prática de não marcar uma data certa para entrega e não marcar ao menos um turno certo para entrega. Isso daí é um dos grandes gargalos nos sistemas logísticos das empresas brasileiras hoje, especialmente aquelas empresas de comércio eletrônico, que vendem por meio de sites e tudo mais. É muito complicado. E a outra coisa aqui no Brasil que atormenta os consumidores é a política de substituição. Quando você pega um país como os Estados Unidos, se você receber um produto e se arrepender daquele produto, seja comprado numa loja física, seja comprado via comércio eletrônico, a devolução é muito fácil. Eu mesmo já tive a oportunidade de experimentar isso daí fisicamente lá. Comprei um produto, depois eu vi que aquele produto não me atenderia, voltei à loja que eu comprei, no caso foi um Walmart de lá, e já fui preparado, igual a gente se prepara no Brasil, para vir com um rol de explicações, de justificativas levei documentos, né, a invoice, que é a nota fiscal, para comprovar que eu tinha comprado ali mesmo, pagado aquele preço. E eu tive uma surpresa muito grande. Quando eu cheguei no setor de atendimento ao consumidor lá do Walmart americano, na verdade era um Walmart que ficava na cidade de Schenectady, no estado de Nova York, cheguei lá todo armado para uma grande discussão e já preparado para não conseguir devolver. A hora que eu cheguei, falei com o atendente que, olha, eu queria devolver esse produto porque ele não me atendeu, não era aquilo que eu esperava. Ela simplesmente pediu desculpas por a loja ter vendido um produto que não atendia às minhas necessidades, me deu apenas um formulário só para eu colocar meu nome, meu endereço, telefone, aquela coisa toda, e colocar ali no formulário o motivo pelo qual eu estava devolvendo o produto. Fiz aquilo ali, ela me perguntou se eu queria um produto novo naquele mesmo valor, se eu queria o dinheiro de volta. Eu falei que queria o dinheiro de volta. Imediatamente, ela foi ao caixa, pegou aquele valor que eu tinha pagado para aquele produto e entregou nas minhas mãos em dinheiro, sem nenhuma complicação, sem achar que eu estava trapaceando, sem achar que eu estava... Aliás, ela nem conferiu o produto para ver se ele estava íntegro. Simplesmente recebeu, me deu o formuláriozinho, um formulário muito pequeno para preencher, preenchi em poucos segundos ali e me deu o dinheiro de volta. No Brasil, isso é inimaginável. Você, para devolver
um produto aqui que não te agradou, é complicado. Mesmo nas lojas de comércio eletrônico, as grandes lojas, você tem uma série de procedimentos complicados aí você manda pelo correio, pela devolução, se você quer a restituição do dinheiro, aquilo ali pode levar meses para você receber, principalmente se você estiver pagando em cartão de crédito, aí que vai demorar mesmo. Loja física, então, o vendedor vai te atender com aquela má vontade, vai te mandar para o gerente que vai te atender com aquela cara de bicho, como se você estivesse tentando ludibriar a loja. Então, é outra restrição muito grande aos sistemas logísticos das empresas brasileiras, é essa política de devolução. Aqui no Brasil se complica demais, porque parte-se do princípio de que as pessoas são desonestas. Isso faz toda a diferença. Nos Estados Unidos, em vários países da Europa e na Ásia, parte-se do princípio que as pessoas são honestas. Então a loja procura ser atender o cliente da forma mais desburocratizada e rápida possível. Aqui no Brasil ocorre o inverso. Não tiro certa razão das empresas aqui, porque infelizmente na nossa sociedade há um custo de má conduta muito elevado. Então as empresas usam a burocracia e os trâmites difíceis como uma forma de se proteger contra essa má conduta. Só que aqui as coisas são exageradas. Bom, então na fase de transação, essas duas variáveis eu quis destacar um pouquinho mais, porque eu considero que são duas grandes restrições aos sistemas logísticos das empresas brasileiras. E na fase de pós-transação, que é aquela que determina o suporte, ou seja, a assistência ao consumidor, então você vai ter a reposição efetiva, né, de estoques e tudo mais, da mercadoria ali, as devoluções e assistência técnica. A reposição e as devoluções entram muito dentro disso que eu mencionei na fase de transação. Então, o cliente recebeu o produto veio quebrado e ele quer uma reposição daquele produto ali. É uma dificuldade. Eu mesmo me lembro que eu comprei uma vez um escorredor de pratos num site de comércio eletrônico, inclusive trocando as milhas no meu cartão, e esse produto chegou quebrado na minha casa. Eu reclamei com a loja, uma grande loja por sinal, a loja não me respondeu. Depois que eu postei uma reclamação naquele site Reclame Aqui, um ouvidor da loja mandou para mim um e-mail dizendo que a loja tinha tentado entrar em contato comigo, que é mentira, porque não tentou, falando que ia resolver o problema. Bom, já se passaram aproximadamente aí uns 20 meses desse problema. Não resolveu, a loja não trocou, não me estornou os pontos do meu cartão, ficou por isso mesmo. Apesar de eu ter feito tudo, fui até a Procon e tudo, chega lá no Procon também, o Procon não resolve mais nada. Então é um problema sério. Resumindo o quadro da ópera desses serviços ao consumidor, eu vejo que as empresas brasileiras elas têm criado condições muito draconianas na fase pré-transação, para a venda dos seus produtos, para a prestação daquele serviço ao consumidor, e elas têm falhado fragorosamente na fase de transação e principalmente na fase de pós-transação. Então as empresas brasileiras precisavam ficar mais atentas com isso daí. Muito bem, um outro conceito importante dentro dessa aula de serviços ao consumidor sob a ótica da logística do gerenciamento da cadeia de suprimentos é o chamado tempo do ciclo do pedido. E esse tempo do ciclo do pedido é definido como o tempo decorrido entre o momento de pedido do consumidor, a ordem de compra ou requisição do serviço e aquele da entrega do bem ou serviço. Resumindo, esse tempo de ciclo de pedido é desde o momento em que o consumidor faz o pedido até o momento em que aquele pedido é entregue a ele. Então, sob a ótica da logística e do gerenciamento da cadeia de suprimentos, isso daí vai ser o ciclo do pedido, que vai ter a ver com o serviço que está sendo prestado pela empresa a esse consumidor. Novamente, sob a ótica da logística e do gerenciamento da cadeia de suprimentos, o conceito de serviço é um conceito muito mais amplo que no marketing. E essa definição aí é tirada do Bello, que é um autor clássico na área de logística e de gerenciamento da cadeia de suprimentos, e por sinal considero essa referência dele aí, que é o livro Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos e Logística Empresarial, um dos melhores livros sobre o assunto existentes hoje no mercado brasileiro. Então essa citação é tirada desse livro dele, livro, aliás, sobre o qual eu fundamentei essa aula aí. Bom,
O que isso vai ter a ver com a gente? Então, se a gente fizer uma figura aí de tempo total do ciclo do pedido, nós vamos ver algumas fases aí que vão estar envolvidas nesse tempo total. A transmissão, processamento e montagem, aquisição de estoque adicional e tempo de entrega. Então, são 4 fases básicas que compõem isso daí. Na transmissão, você vai ter a consolidação dos pedidos, ou seja, o consumidor tem a intenção de fazer o pedido e aí formaliza aquilo ali. Então você tem que consolidar esse pedido e transmitir esse pedido aos armazéns, ou seja, aos depósitos onde estão onde você tem aquelas mercadorias para distribuir. No processamento e na montagem, então você vai preparar faturas, vai liberar crédito, no caso aí de pagamento, né, do consumidor, se ele vai pagar com cartão, se ele vai pagar com boleto para daí 15 dias, qualquer coisa desse tipo. Então é a liberação do crédito para o consumidor, porque na verdade, se for o cartão, por exemplo, o consumidor vai receber o produto antes que você, como empresa, receba o pagamento por aquele produto. Então, na verdade, ao adotar cartão de crédito, a sua empresa está concedendo crédito ao consumidor. E, finalmente, a montagem do pedido. Na fase de aquisição de estoque adicional, você tem que computar, dentro desse tempo total do ciclo do pedido, você vai ter que computar em um tempo adicional para adquirir estoque de fábrica, caso você não tenha aquele produto para entregar ali em estoque. Então, você tem que deixar isso, inclusive, avisado para o cliente. Olha, o produto está indisponível no momento, a previsão de reposição do estoque é de 15 dias. Então, esses 15 dias de reposição do estoque aí tem que ser computados adicionalmente a esse tempo aí do ciclo do pedido. E, finalmente, o tempo de entrega, que vem lá. Tempo de entrega, tempo de embarque do armazém, que é de onde a mercadoria vai sair, tempo de embarque da fábrica e processamento do embarque por el consumidor, ou seja, é o tempo lá que efetivamente o pedido chegou às mãos do consumidor. Então, tudo isso daí, todas essas etapas estão incluídas nesse tempo total do ciclo do pedido. Mas nós podemos fazer ajustes nisso daí, né? Por exemplo, priorizando o processamento de determinados pedidos em relação a outros. Esses ajustes são especialmente importantes se o seu tempo de ciclo do pedido já é um tempo muito grande e você precisa enxugar aquilo ali, então você pode adotar algumas medidas restritivas para tentar diminuir esse tempo do ciclo do pedido. Então, priorizar processamento de pedidos é uma forma disso. Estabelecer condições para novos pedidos é outra forma. Você vai dizer, olha, eu estou sem estoque suficiente desse produto, então novos pedidos já tem que alertar o cliente lá que só poderão ser atendidos após um prazo de 20 dias úteis, por exemplo. Então, se ele quiser fazer o pedido, ele já sabe que ele tem que esperar pelo menos 20 dias úteis para o pedido ser embarcado. Então, isso aí é estabelecer condições para o pedido. E impor restrições aos pedidos. Por exemplo, olha, eu não vou aceitar pedidos no valor inferior a R$70. Isso também é uma forma de você, ao impor essas restrições, ajustar esse tempo do ciclo do pedido, tornando menor no caso. Evidentemente, tornar esse tempo de ciclo de pedido maior é uma ideia contraproducente. Bom, falamos muito de serviços, já sabemos o que é um serviço sob o ponto de vista da logística e do gerenciamento da cadeia de suprimentos. E então vem a pergunta, como medir a qualidade do serviço que a empresa está prestando sob essa ótica da logística e do gerenciamento da cadeia de suprimentos? Então aqui algumas variáveis podem ser utilizadas, são variáveis apenas sugestivas, não são variáveis que você obrigatoriamente tem que incluir caso você queira fazer essa medição. Aliás, caso você queira, não. Você precisa fazer essa medição. Você tem que saber exatamente o que a sua empresa está fazendo, se ela está atendendo realmente às necessidades dos consumidores. Isso aí é básico, né, como uma função de controle na administração. É uma das funções básicas da administração. Senão, e a logística e o gerenciamento da cadeia de suprimentos sendo parte da administração, então controlar, ou seja, monitorar o que está acontecendo é sua obrigação. Então, a primeira variável sugerida aí seria o processamento de pedidos, como, por exemplo, tempo mínimo, médio, máximo de processamento, percentual dos pedidos processados em determinado prazo. Uma outra variável é a correção da documentação, que seria a porcentagem de documentos dos pedidos contendo erros. Pedido com erro significa atraso na entrega para o cliente. Atraso na entrega do cliente significa dilatar o seu tempo de ciclo de pedido. E isso é ruim para você, porque lembre-se, lá naquele primeiro slide da aula, os consumidores avaliam a empresa pela qualidade do serviço que ela presta. Um tempo de ciclo de pedido muito grande significa que o seu serviço vai ser mal avaliado pelo cliente. Então,
Documentação de pedido incorreta vai dilatar esse tempo de ciclo de pedido e, em decorrência disso, o cliente pode te avaliar muito mal por causa disso. Outra variável importante seria o transporte, como o seu transporte está funcionando. Porcentagem de entregas dentro do prazo, porcentagem de pedidos entregues na data estabelecida pelo consumidor, danos e reclamações de prejuízo como porcentagem do frete. Então são aí algumas variáveis sugeridas para você medir isso daí. Mais uma vez, no caso das empresas brasileiras, a logística de transporte é um grande gargalo dentro do sistema logístico, especialmente nas empresas de e-commerce, ou seja, de comércio eletrônico. Então, essa variável aí eu considero que é uma das mais importantes para você monitorar no seu processo logístico. Disponibilidade de produto e de estoque, ou seja, porcentagem de artigos em falta no estoque, porcentagem de pedidos completamente atendidos, índice de atendimento e porcentagem de itens pedidos em atraso. Isso daí é uma outra coisa importante para você. O cliente já pediu e você ainda não entregou, então tá atrasado, o prazo já estourou e você continua segurando aquele pedido. Por que isso está acontecendo? Isso está comprometendo a qualidade do serviço que você está prestando ao seu cliente. Outra variável importante são produtos danificados, que vem a incluir número de devoluções em relação ao total dos pedidos, valor das devoluções em relação às vendas totais. Devoluções por dano são complicadas para você, significa que a sua logística está falhando. Se logística é transporte, manuseio dos produtos, então alguma coisa está acontecendo aí na fase de manuseio e de transporte que está fazendo com que os seus produtos cheguem danificados ao seu cliente. Então é uma falha do seu sistema logístico. Você precisa interferir nisso daí. É inadmissível você entregar um produto danificado para o cliente. Ou você está errando no manuseio, ou você está errando na embalagem, na fase de embalagem ali do produto, que também envolve manuseio, mas eu quero dizer assim, na embalagem que efetivamente você coloca aquele produto, será que você está colocando proteção suficiente para ele, principalmente se o produto for mais frágil? Você tem enrolado esse produto em plástico bolha, tem colocado isopor ali para segurar aquele produto na embalagem, para ele não saculejar durante o transporte? Enfim, é inadmissível você entregar um produto para o seu cliente com dano. E isso compromete muito a qualidade do seu serviço junto ao cliente, junto ao consumidor. Então você tem que ter muito cuidado com isso daí. Outra variável importante, e essa é a última variável que abordaremos aqui nessa aula, é o tempo de processamento da produção e do armazém, ou seja, o tempo mínimo, médio e máximo de processamento dos pedidos. Você não pode demorar a processar pedido. Isso daí é uma falha crônica que ocorre, principalmente em serviços de assistência técnica. Eles demoram demais, demoram demais. Você, às vezes, liga lá para saber se já está tudo ok, se eles podem te atender, nunca podem te atender, sempre estão com problema, sempre estão com gargalo, sempre vem com aquela desculpa, a pessoa responsável por isso aí está no almoço, vai voltar daqui a 15 minutos, liga depois, você liga depois de 1h30, a pessoa ainda não voltou, então é um cuidado que você tem que ter muito grande também. Bom, então isso era o que eu tinha para dizer sobre serviço ao cliente. O importante dessa aula é você ter essa ideia de que, do ponto de vista da logística e do gerenciamento da cadeia de suprimentos, prestação de serviços é diferente daquela prestação de serviços que a gente usualmente vê lá no marketing. E para a logística e para o gerenciamento da cadeia de suprimentos, mesmo que você fabrique um bem físico, esse bem físico sempre vai ter serviços agregados. E se você oferece serviço, aí mais ainda a importância desse sistema de serviço que você tem que ter. E para planejar o nível de serviço que você vai entregar para o seu consumidor, então é fundamental você incorporar isso daí no seu sistema logístico. Você precisa ter um planejamento prévio determinando o nível de serviço que você entregará ao seu cliente. E você tem que ficar muito atento, porque a sua empresa será avaliada pelo cliente pela qualidade do serviço que você está entregando a ela. Então era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela sua atenção. Se quiser me contactar para fazer algum comentário, dar alguma sugestão ou tirar algumas dúvidas, entre em contato comigo pelo LinkedIn. Eu estou lá como Humberto Elias Lopes. Muito obrigado.